O complexo viário da rodovia Washington Luiz, que fica ali em São Carlos, importante região da Washington Luiz, de grande movimentação, por sinal, passa a ser denominado de Alberto Crestana. Alberto Crestana, que tem um histórico aqui de uma vida realmente que se tornou a grande missão de homem dedicado à sua profissão, aos seus gostos, seu prazer de realizar e dedicado à família. Afinal, são, pelo que contei aqui, 9 filhos. Olha que é uma façanha, criar e criar bem 9 filhos. Não obstante, também, claro, toda a sua história na Academia da Força Aérea Brasileira e depois por outras atribuições sobre as quais melhor que o entrevistado fale, porque também o homenageado tem, baseado aqui em Matão, o seu filho Lúcio Crestana, renomado advogado em nossa cidade, e certamente a família orgulhosa de ver esse reconhecimento público do Estado de São Paulo pelo histórico, pela história construída pelo seu pai. E é ele que fala com a gente sobre essa honraria, ao vivo aqui no programa agora, para a nossa satisfação também de amigo, doutor Lúcio Crestana. Muito bom dia. Muito bom dia, Daércio. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. É um prazer enorme estar falando com você novamente, estar aí ao vivo, conversando com a população de Matão e região, a quem eu tenho um carinho muito especial. Afinal, Matão foi a cidade que me recebeu, onde eu morei muitos anos, né? Então, é uma cidade que eu tenho no meu coração. Vamos falar da origem aí do seu pai, porque Crestana é um sobrenome italiano. Sim, sim. Nós somos uma família de imigrantes italianos, né? Meus avós saíram da Itália, ainda jovens, e vieram para cá, e aqui, tanto por parte de pai como de mãe, são italianos que vieram de lá, diante da situação drástica que passava a Itália, vieram aqui para a América tentar o sonho, né, de realizar uma vida mais digna, uma vida melhor, e aqui vieram e tiveram aqui suas famílias e crescendo, né? E esse gosto dele pela aviação, que era algo, eu imagino, no tempo dele, muito distante dele, né? Ainda que estivesse em São Paulo, que era ainda e é hoje ainda um estado mais avançado e tudo, a aviação ainda era algo muito distante, pois ele tratou de sonhar logo com algo quase inatingível, Lúcio. O meu pai, quando jovem, ele era muito aventureiro. Ele nasceu aqui na cidade de São Carlos e aqui ele tinha uma vida livre, uma vida tranquila, né? A cidade na época ainda era na época do bonde. E então ele assim teve uma infância muito boa, porque ele andava por toda a região, ele conhecia todo mundo. Então, e ele era muito aventureiro. E em função dessa vida de aventuras, ele acabou indo atrás dos sonhos dele. E acabou que culminando, né, com a convocação dele para a guerra, Para guerra. onde ele se engajou nas Forças Aéreas Brasileiras. E aí, como ele tinha feito um curso técnico de rádio e de aviação, então ele foi convocado, que era porque ele tinha que ir lá na Itália verificar, dar manutenção nos rádios comunicadores do pessoal durante a guerra. E se comunicação hoje ainda eu falo sempre que comunicação é matéria-prima da vida hoje em dia, né? Você imagina, naquele tempo e durante um estado de guerra, aí estão algumas fotos, inclusive, enquanto você falava sobre ele, nesse tempo de Academia da Força Aérea e de guerra, que mostra aí algumas matérias ilustrando aí os tempos em que ele, além de ingressar na Força Aérea, também serviu durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Nesse tempo porque aí vem agora imagens aí dele, da esposa e tudo mais, daí vem minha pergunta. Nesses tempos da guerra aqui, ele era solteiro ainda ou já casado?
Ele era solteiro, Dércio. Ele foi, serviu, né, na Itália, voltou. Aí ele ficou servindo ainda por um tempo, não sei se 2 anos, Uhum. no Rio de Janeiro, no Campo dos Afonsos. Então ele ficou lá no Rio de Janeiro, incorporado à aeronáutica, servindo. Mas como ele tinha essa sensação de liberdade e tal, então ele falou assim, eu não quero ficar nesse regime de militar e tal, quero voltar para minha área, para minha terra, quero voltar para a região de São Carlos. Aí ele acabou pedindo baixa, Aham. e aí ele veio para cá e junto com os irmãos eles adquiriram um sítio. E aí depois os irmãos venderam e ele ficou com uma parte, comprou um outro sítio onde ele, depois de Uhum. muito tempo, Uhum. ele casou-se. Tá? Então, quando ele comprou aqui, ele era solteiro. Uhum. Aí depois ele se casou com a minha mãe, que era professora, Uhum. e vieram morar aqui. E aí aqui tiveram realmente 9 filhos. E conseguir uma esposa para um homem aventureiro como esse não poderia ser uma mulher comum, tinha que ser alguém que entendesse esse espírito todo, e ela foi exatamente Lígia Marta Biava Crestana. E desse casamento, deixa eu contar aqui: Silvio, Silvana, Silvestre, Silvério, Luciana, Lúcio, Cassiana, Eliana e Cássio. 9 filhos. Exatamente, Darcio. A minha mãe foi uma heroína, porque ela era filha única, ela tinha 2 irmãos, mas era a única mulher da família. E nunca tinha morado no sítio. Ela casou e a lua de mel veio aqui, morar aqui, num lugar que na época não tinha nada, difícil, muito difícil, É, né? e, Então, como a minha mãe era professora e aqui tinha uma escola no sítio, ela começou a dar aula aqui. E aí tanto ela como meu pai, eles tinham essa noção de que a educação, de que cultura era muito importante. E eles incutiram isso nos filhos, eles nos obrigavam a estudar, a levar a sério, a buscar conhecimento de toda a ordem, todas as oportunidades que tinham. Então, foi assim que nós, ao mesmo tempo que trabalhávamos ajudando aqui, né, porque 11 pessoas não é fácil, né, você suprir todas as não, necessidades. é, eu, Então, a gente participava do trabalho no regime de economia familiar, e assim, conforme a gente ia crescendo, nós fomos saindo e indo para a faculdade, e cada um seguindo a sua vida, uhum. né? Todos estudaram, todos fizeram faculdade, todos estão realmente com uma profissão estabelecida. Tem um ditado que diz que onde come um, come 10, né? Mas, Ah, nesse com caso, certeza. come 9, mas formar 9, educar 9, não era e não é até hoje tão fácil assim, né? Vamos, Imagino que não, né? Não era, vamos não. combinar, não era não, viu? Aí teu pai entra de vez nessa história de fazenda, de trabalho na terra e tudo mais, se tornando aí diretor comercial de uma cooperativa, e entrou na história dele, dentro do seu legado, essa paixão pelo cooperativismo. Quer dizer, veja que distinção. Se vai de um lado paixão por aviação e depois você radicalmente volta-se para a terra e para o cooperativismo. E daí e desde então que então essa passou a ser a vida dele, o cooperativismo, lavoura, terra, é isso, né? Eu acho até que pelo fato de a gente, como ele teve uma família grande e todos nós participávamos num sistema de cooperação, então ele tinha já arraigado nele essa cultura cooperativista. Tanto que ele sempre produziu leite aqui, e o leite era enviado para a Cooperativa Laticínios de São Carlos. E essa cooperativa, com o tempo, ela acabou chamando meu pai para fazer parte da diretoria. E realmente na época era um desafio grande, né? A cooperativa estava ainda pequena, tal. Aí eles conseguiram fazer uma cooperativa grande. Uhum. Era a maior empresa de leite aqui da região de São Carlos. São Carlos era a maior bacia leiteira do Brasil.
E então era muito importante, uma função importante. Ele foi diretor de produção e depois diretor comercial. Então era assim, um desafio grande. Eles construíram um prédio bonito, conseguiram ampliar umas atividades. Ela estava em plena durante esses 12 anos que ele Uhum, ficou na direção. uhum, A cooperativa cresceu, se estabeleceu. Então foi um período muito importante. E ele tinha essa noção de cooperativismo, então ele visitava produtores, convocava produtores, né, as pessoas da região, conversava, buscava inserir essa noção de cooperação. Ele sempre cooperou com muita gente, cooperava com o pessoal da região, levou várias pessoas, como ele levava gente para a escola, de Perua Kombi, então ele levava também vizinhos, pessoas que queriam estudar, então ele sempre, ele e minha mãe, né, porque minha mãe sempre, as pessoas que por aqui passavam, ela buscava sempre ampliar a cultura, o conhecimento, então ela às vezes dava aula, a pessoa nunca sabia escrever, ela ensinava a escrever, então a gente sempre teve essa função. E o uhum. meu pai, na verdade, ele até assumiu essa função como uma forma de ajudar nas economias familiares também, entendeu? Hum, Era remunerado, né? Porque era o dia todo de trabalho. uhum, Então, ele passou a se dedicar praticamente, quase que exclusivamente uhum, nessa época para a cooperativa durante a semana toda e fim de semana aqui. uhum. E nessa época eu era ainda adolescente e eu morava aqui, então eu contribuía muito na ausência dele com as coisas aqui da fazenda. Entendi, entendi. Por conta dessa história, ele foi condecorado com medalhas do governo brasileiro, do governo americano e honrarias da cidade, que ele depois viveu boa parte de sua vida, na Câmara Municipal de São Carlos, e também de governos do estado de São Paulo. Condecorações que ele recebeu. Agora, ele se estabeleceu tendo a terra como elemento de realização dos sonhos dele. Aí ele teve todos os filhos, sendo que vários deles também, de alguma maneira, também herdaram ou então aprenderam com ele essa questão do amor pela terra, né? Você tem irmãos dedicados a essa, como por ofício mesmo, né? E você próprio é um sujeito apaixonado pela propriedade, que até hoje é mantida em Analândia. Você tem irmão também cujo trabalho é baseado na Embrapa, não é isso? Sim, na verdade todos os irmãos, eles têm um carinho assim muito grande pela terra, né? Todos eles, em qualquer onde eles estão, eles têm ligação com ainda cultura, com pecuária, né? Alguns aqui mesmo, né? Aqui da região, e os que estão fora também buscam essa informação, esse contato com a terra. O Silvio, que é o irmão mais velho, ele é ele é físico, né? É pesquisador, e aí ele foi um dos fundadores da Embrapa, o APDIA, de alimentação em São Carlos, e no fim ele pelo crescimento, pela pesquisa, é conhecido hoje internacionalmente. Ele foi presidente da Embrapa Nacional durante 4 anos, e se dedica hoje a assessorias, tanto no Brasil como em vários outros países, em que ele é convocado anualmente para participar dos desenvolvimentos, dessas coisas. E os outros, Silvério também é uma pessoa ele é físico também, mas também tem uma dedicação muito grande aqui com a propriedade. Ele continua constantemente aqui, ele tem casa aqui, então. E os outros também. Uma irmã minha mora, por exemplo, em Aracaju, e a primeira coisa que ela fez quando chegaram lá foi comprar um sítio, porque em função desse amor pela terra. Tem um ditado que diz que a gente tem muito mais dos pais da gente, na gente, muito mais do que a gente imagina. E só percebe vivendo mesmo, né? E tem, né? A gente... Poxa, Eu assim, tenho muito, né? Tanto que eu hoje estou fazendo, não exatamente hoje, né? Mas nesse ano, 39 anos de exercício da advocacia. 39 anos ininterruptos.
é uma vida de trabalho, de dedicação. Então, eu acabei conciliando a advocacia com a vida na terra, né? Com Uhum, a vida uhum, no sítio, em função desse amor que eu sempre tive, esse gosto de convivência. uhum. Bem, meus amigos, então, essa é a história, portanto, do homenageado Alberto Crestana. Quando você passar pela rodovia Washington Luiz de agora em diante e vir lá, se você vir esse nome, Alberto Crestana, no complexo viário da rodovia Washington Luiz, saberá por que essa dedicatória, por que essa honraria, saberá que foi mais do que justa a homenagem. E, Daércio, pois não. deixa eu explicar onde que fica. Passando São Carlos, passa o Posto Castelo, o primeiro retorno que tem após o Posto Castelo, antes do pedágio, de quem vai no sentido Matão para São Paulo. Tá? Então, é um complexo viário que tem ali, é um retorno, e é o retorno aonde meu pai passava todos os dias, porque ele saía da fazenda, passava por esse retorno e ia para São Carlos, na volta passava por esse retorno para ir para a fazenda. Então, foi feito, inclusive, antes de ter esse retorno, e uma passagem de nível que ele sofreu um acidente Hum, quando estava passando, passou um caminhão por cima do carro, só ficou ele. O carro virou uma lata de sardinha. coisa. E com ele não aconteceu exatamente nada. Em seguida, o governo do estado fez esse retorno. Então, com o falecimento dele, aí o Silvério, que é o meu irmão, Ah, falou: Poxa, vamos ver se não tinha nome. Vamos ver se. Aí ele conversou com o Itamar, o deputado federal, e o Itamar falou: Não, eu vou solicitar que esse local passe a ter esse nome. Então, além de ser um local que ele passava todos os dias, é um local de suma importância porque ele liga a região de Washington Luiz para a Analândia, pelo Alto da Serra, pela área da Bocaina. Então, é um lugar onde passa muita gente diariamente. E todo mundo que vem de São Carlos por Poço Castelo e retorna, tem que retornar por esse local. justíssima homenagem, meu caro. E eu imagino a alegria que isso proporcionou à família de vocês. Agora Sem dúvida. nós que somos matonenses, tendo você aqui de uma longa convivência aqui conosco e tudo, a gente vai entender que há de alguma maneira algum vínculo entre essa homenagem quando a gente passar pelo local e até mesmo com a nossa existência aqui. Por que razão? Não é? Nem toda homenagem é tomada pela justiça por um critério de seriedade, às vezes nas honrarias leva-se em conta outras coisas, então é muito bom separar a homenagem quando é justa daquela que teve outras conveniências. Esta é justíssima e a gente fica feliz também por vê-los felizes e homenageados aí por essa denominação. A você um grande abraço, viu, Lúcio? Dê um abraço aos seus irmãos, da família toda aí, e a nossa alegria também dividida aí com vocês. Muito obrigado, Daércio. Um abraço a todos aí, que são todos amigos, são todas pessoas que a gente convive sempre. Então é muito legal a gente estar conversando com vocês e conversando com os amigos de Matão também em região. Aqui tem uma xícara de café especial que é para visitantes especiais. Ela continua guardada aqui, aguardando sua visita, esperando sua visita, viu, Lúcio? Tá ótimo, uma hora eu vou aí, sim. Brasil. Outro abraço, Lúcio. Fica com Deus, viu? Gente boa demais. É uma família que é maravilhosa, né? Uma história belíssima. Eu não conhecia a história exatamente do pai dele, soube agora dessa trajetória toda aí. Poxa, que bacana. Deve ser muito bom também, né, rapaz? Com certeza, Você né, ter o Décio? teu pai lembrado Sim, por feitos uma bons, belíssima né? Por coisa história. boa, por história boa, né? Sim.